Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e vamos para mais um momento com o Senhor. A história que Deus tem para nos contar hoje é uma história de romance, é uma história de amor. Ah, Gi, não gosto de romance, acho chato. Calma, fica tranquilo, porque esse romance é diferenciado. E eu tenho certeza que ele tem tudo a ver com você. Então fica até o final, não desiste, porque vai valer a pena. Hoje nós vamos estudar, vamos meditar em Gênesis capítulo 24, do versículo 54 ao versículo 67. Abre aí a sua Bíblia e vamos então à história de hoje. Oi gente, como vocês estão? Por aqui tá tudo bem, né, Davizinho? A história de hoje começa há muito tempo atrás, na eternidade. Quando Deus foi criar o homem e a mulher, ele já sabia que eles iriam trair o seu amor. Sim, Deus já sabia que o homem e a mulher iam escolher viver como inimigos dele. Ainda assim, Deus os criou e já tinha desde a eternidade um plano para salvar esse homem que havia lhe traído. E o plano consistia em ele mesmo nascer entre os homens e como homem para morrer em nosso lugar. E dessa forma possibilitar que aqueles que haviam se tornado seus inimigos se tornassem novamente seus amigos e vivessem com ele em intimidade para toda a eternidade, cumprindo assim com a sua vontade, que é ser o Deus do seu povo. Gente, Deus então começa a atuar sobre a história e levantar homens e mulheres para participarem do seu grande plano. Um desses grandes homens, muito famoso, é Abraão, que lá em Gênesis 12, que nós já estudamos aqui no canal, foi chamado por Deus de Ur dos Caldeus para caminhar com ele até uma terra desconhecida. Gente, Abraão vivia em uma terra pagã, uma terra onde Deus não era adorado. E assim como as pessoas daquele lugar não adoravam e não eram fiéis a Deus, Abraão também não era. Porém, Abraão era descendente de Sem, o filho mais velho de Noé. E os descendentes de Sem carregavam uma tradição de família. Eles carregavam uma promessa. Eles passavam de pai para filho a história lá do Jardim do Éden, de quando Deus prometeu que enviaria um Salvador. Enviaria um homem nascido de mulher, uma semente que iria pisar a cabeça da serpente, derrotar o nosso inimigo e reconciliar o coração do homem ao coração do seu Deus. Essa promessa de esperança foi sendo passada de geração por geração, ali na família do filho mais velho de Noé. Portanto, Abraão não era fiel e nem temente a Deus quando foi chamado por ele, mas ele conhecia a Deus de ouvir falar. Ele tinha escutado muitas histórias a respeito do Deus eterno, do Deus criador, do Deus dos seus antepassados. Mas houve um dia, um grande dia, em que o próprio Deus resolveu se revelar a Abraão e lhe convidou para não conhecê-lo somente de ouvir falar, mas agora para conhecê-lo de caminhar junto. E Abraão, movido por fé, ele vai aceitar esse convite e vai se mover na direção do Senhor. Sobre a vida de Abraão, Deus estabelece uma promessa. Deus faria dele uma vasta descendência. Deus construiria a partir dele uma grande nação que seria a bênção para todos os povos da terra. E nós que já sabemos de toda a história, temos esse privilégio, nós sabemos que a partir da nação de Israel, Deus nasce entre os homens e como homem, Jesus Cristo morre por nós, ressuscita e assim nos dá vida e vida eterna. Deus chamou Abraão para participar desse grande plano. E nós estamos vendo o desenrolar, o desenvolver desse grande plano e dessa história na vida de Abraão desde Gênesis 12. Mas agora nós já estamos em Gênesis 24 e muitos anos se passaram. Abraão já está com 140 anos
e ele está percebendo que em breve ele vai falecer. Mas e aí? Acabou o plano de Deus? Já era o que Deus estava construindo? Óbvio que não. O Senhor vai continuar os seus planos e ele faz isso através do filho de Abraão. Ele dá a Abraão um filho chamado Isaac, que vai ser o único herdeiro de Abraão. E ele vai herdar todos os bens materiais de Abraão, mas não somente os bens materiais. Ele vai herdar o que há de mais importante. Ele vai herdar o Deus de Abraão. Ele vai herdar a promessa. Ele seria então o próximo patriarca, aquele que carregaria a promessa no seu coração, que dele uma nação seria formada. Nação essa que seria bênção para toda a humanidade. Sendo assim, Isaac precisava casar. Mas tem um problema nessa história. No capítulo 24, depois de 40 anos de existência, Isaac ainda está solteiro. Ele não se casou. E se ele não se casou, ele não pode ter filhos. E se ele não pode ter filhos, como dar continuidade a essa descendência e ao grande plano de salvação? É diante desse contexto que Abraão percebe que ele precisa agir e casar o seu filho. E talvez para vocês isso seja estranho, mas na época era a responsabilidade dos pais garantir que os filhos se casassem. Sendo assim, Abraão, já em idade bem avançada, vai chamar o seu servo, o servo de maior confiança, e vai falar para ele ir buscar uma esposa para Isaac. A missão desse servo não era nada fácil. Afinal, a esposa de Isaac não poderia ser qualquer uma. Ela seria a próxima matriarca. Ela carregaria em seu ventre o próximo descendente dessa linhagem tão especial que está participando ativamente do plano de salvação da humanidade. Além disso, ela educaria essa criança e passaria para essa criança os princípios que ela carregava. Então era fundamental que a esposa de Isaac não fosse uma cananeia, que não adorava, não temia o Senhor, mas ao contrário, tinha práticas detestáveis ao coração de Deus. A esposa de Isaac precisava vir da parentela de Abraão. Ela precisava ser da família do filho mais velho de Noé. Lembra? Dos semitas. Assim como seu pai Abraão. A esposa de Isaac precisava ter crescido ouvindo as histórias a respeito do Deus eterno, do Deus criador. Missão difícil, é ou não é? A missão era tão difícil que o servo vai ficar bastante temeroso. Mas Abraão vai convencer o seu servo, garantindo e encorajando ele de que o próprio Deus iria adiante e garantiria o sucesso dessa missão. O servo então resolve aceitar e ele vai até a região de Padã Arã, a região onde se encontrava a parentela de Abraão. Quando ele chega lá, ele vai seguir a orientação de Abraão e vai correr e pedir socorro ao Deus verdadeiro. E o Senhor vai responder à oração do servo e vai colocar diante dele a esposa que o próprio Deus havia escolhido para se casar com Isaac. Nesse momento da história, nós conhecemos Rebeca, sobrinha de Abraão, que foi escolhida por Deus para casar com Isaac. O servo encontrou Rebeca, mas agora ele precisava partir para o próximo ponto da sua missão, convencer a família de Rebeca de que ela deveria se casar com Isaac. Essa missão também não seria nada fácil. Afinal de contas, Isaac era praticamente um desconhecido para essa família. Além disso, o casamento significava que Rebeca ia se mudar, ia deixar de viver ali na terra deles para viver em uma terra de estrangeiros. E detalhe, Canaã era conhecida por um povo completamente violento. Então ainda tinha esse detalhe. A família de Rebeca precisava aceitar que ela ia se casar com um homem estranho para eles e ia passar a morar numa terra estranha com pessoas violentas. E detalhe, Rebeca agora seria nômade e ela viveria em tendas. Gente, essa missão não era fácil. Como o servo convenceria essa família? O servo então resolve simplesmente contar tudo o que ele mesmo estava vivendo com esse Deus até chegar a Rebeca. E diante do seu testemunho, a família não vai ter palavras. Eles vão ser convencidos de que, de fato, Rebeca era a escolha de Deus para Isaac.
E diante da vontade de Deus, não existe acho, nem mais ou menos, nem quero ou não quero. Diante da vontade de Deus, todos se dobram, porque Ele é Senhor. Por conta disso, a família de Rebeca vai aprovar o casamento. O servo então paga o dote e Rebeca e Isaac estão oficialmente casados. Sim, naquela época isso era muito comum. Era muito comum que um representante de uma família fosse até a outra família, fizesse toda a negociação e casasse os filhos das duas famílias. Então Rebeca e Isaac, no último vídeo, eles já se casaram. Agora, no finalzinho da história, eles já estão casados, mas ainda não. Ih, Gi, tá confuso, como assim? É o seguinte, oficialmente, diante dos homens, diante de Deus, eles estão casados. Mas Rebeca só conhece Isaac de ouvir falar. Ela ainda não viu o seu marido. Ela ainda não o conheceu por completo. Ela ainda não vive com ele como um marido e mulher. Então eles são casados, mas ainda não são. Entende? E agora nós vamos ver o final desse processo. Nós vamos ver hoje o casamento finalizando, se consumando, se tornando um casamento por completo. Versículo 54, olha o que a Bíblia diz. Depois, ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam, deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Veja, quem é esse ele que o texto está falando? É o servo de Abraão. O servo de Abraão, no versículo 53, pagou o dote para a família e então o casamento de Isaac e Rebeca foi oficializado. Depois da oficialização do casamento vem o quê? A festa. E é exatamente isso que nós estamos vendo no começo do versículo 54. O servo de Abraão e todos os outros servos que o acompanharam nessa viagem vão celebrar o casamento, vão comemorar, vão festejar. Eu sei, você deve estar achando bastante estranho. Como assim uma festa de casamento sem os noivos? Ou melhor, só com a noiva? Sim, isso acontecia na época, fazia parte da cultura deles, não era tão estranho. Então eles estavam celebrando a festa de casamento, mesmo sem a presença de Isaac. E aí o texto nos diz que eles celebraram durante toda aquela noite quando o casamento foi oficializado. Mas no dia seguinte, assim que o servo se levantou, ele se levanta já pronto para ir embora. Só que antes, ele vai pedir autorização para a família de Rebeca para poder partir. Isso mostra o respeito desse servo e de como ele entendia que ele era apenas o servo de Abraão e, portanto, ele pede autorização àquela família para ir embora. Ele também estava comunicando que ele estaria indo embora e isso faria com que Rebeca também fosse com ele. Por que o servo está pedindo licença para ir? Porque, como eu falei para você, eles estão em período de festa. E diferente da nossa cultura, que faz uma festa de 4, 5 horas, dependendo aí do orçamento disponível para cada casal, na época as festas duravam dias inteiros. Portanto, o servo querer ir embora no dia seguinte não era algo nada habitual. Era completamente estranho. Era simplesmente interromper a festa no meio e não festejar o casamento por completo. Então, ele vai pedir autorização para a família para poder ir embora. E nós lemos aí que a família não gostou muito dessa história, não. E a família então vai dizer, ou melhor, o irmão mais velho, Labão, de Rebeca, vai dizer, olha, deixa ela ficar com a gente aqui mais um tempo, pelo menos 10 dias. Pelo menos 10 dias. Talvez os 10 dias fosse o tempo habitual de festa ali para eles. Bom, a Bíblia não deixa claro exatamente o porquê a família está pedindo para Rebeca ficar pelo menos mais 10 dias, mas a gente pode inferir algumas coisas. Primeiro, vamos pensar em quem está fazendo o pedido. Labão, o irmão mais velho de Rebeca. Ele aparece no texto bíblico mais pra frente, lá na história de Jacó. E a gente vai descobrir que ele era um cara bastante aproveitador. E que ele fazia de tudo para segurar as pessoas ali onde ele morava e tentar extrair delas o máximo que ele podia. Ele realmente se aproveitava de todo mundo. Então pode ser que Labão quisesse que o servo ficasse mais um tempo, porque ele queria enrolar o servo e ver se ele conseguia arrancar mais dinheiro, né? Ou melhor, mais presentes, mais recursos daquele servo. Pode ser. Mas pode ser também algo muito mais óbvio e que eu acho que faz todo sentido.
Pode ser que a família só quisesse se despedir adequadamente de Rebeca, completar o ciclo de festas e se despedir da filha. Afinal de contas, gente, Rebeca, como eu já disse, estava se mudando para uma outra região. Ela estava indo morar em Canaã. Canaã ficava a 2 semanas de Padã Arã e a viagem era feita a camelo. Nós estamos falando de um período em que não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, não tinha nada disso. A viagem durava 2 semanas de camelo pelo deserto. Logo, não seria tão fácil a família se reencontrar. Além disso, Rebeca estava prestes a se tornar nômade. Lembra, Isaac seria um líder nômade como seu pai. Isso significa que eles mudariam de território de tempos em tempos. Eles não iam fixar em uma determinada região, o que dificultaria bastante o encontro de Rebeca com a sua família. Então, há uma alta possibilidade da família nunca mais ver Rebeca. É compreensível que a família queira que ela fique pelo menos mais alguns dias e possa se despedir por completo. Até porque, vamos lembrar que tudo aconteceu muito rápido. O servo veio lá de Hebron, onde Abraão estava, já sabendo que ele precisava arrumar uma esposa para Isaac. Mas Rebeca estava simplesmente vivendo a vida dela normal. Um dia ela foi pegar água no poço normal, como ela fazia todos os dias para a sua família. Mas naquele determinado dia, ela encontrou um homem. Homem esse que estava vindo buscá-la para se casar com Isaac. Então, para ela foi tudo muito repentino, para ela e para a família. Então, o pedido da família é bastante compreensível. Dá pra gente entender o porquê a família quer que Rebeca fique mais alguns dias. Bom, independente do que foi de fato, a gente consegue entender uma coisa. O pedido da família não era nada inapropriado, não era algo para se desconfiar, não era um pedido ilícito, não era um pedido imoral, era algo bastante compreensível, era algo bastante natural. Não tinha nada de errado nisso. O que será que o servo achou então do pedido da família? Versículo 56. Mas ele disse: não me detenho. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Gente, a resposta do servo é bastante contundente. O servo está muito certo de que ele precisa ir embora. Ele deixa bem claro que ele não abriu isso para discussão, mas que ele vai embora, que ele vai voltar para o Senhor dele. E ele inclusive faz um pedido, ele fala: não me detenham, não me segurem, não me atrapalhem. Agora que o Senhor está coroando de êxito a minha missão, não tentem me atrapalhar, eu preciso voltar logo para o meu Senhor. Bom, parece que o servo entendia que era tempo de ir e não tempo de ficar. Eu não sei exatamente o que estava na cabeça do servo. Eu não sei se o servo estava preocupado de repente chegar em Hebron e Abraão não estar mais vivo. Eu não sei se o servo estava preocupado de Isaac acabar se envolvendo com alguma mulher e o servo chegar tarde demais. Não sei o que se passava pela mente do servo, porque Deus não quis deixar escrito pra gente. Mas a gente percebe que o servo estava muito convicto de que era hora de partir. Mais pra frente, nós vamos ver que, independente do que o servo pensou, a mão de Deus estava envolvida nisso. O servo, então, deixa bem claro de que ele vai voltar para Hebron naquele exato momento. E aí, a família vai apelar para algo. Eles vão usar Rebeca aqui como isca, talvez na tentativa de dobrar o coração do servo. Eles, então, sugerem a seguinte questão, 57. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Talvez eles pensassem que Rebeca escolheria pela família. Então seria uma boa colocar essa decisão em suas mãos. Talvez eles pensaram que diante da decisão de Rebeca de ficar mais um tempo, o servo acabaria cedendo e esperando por ela. Afinal de contas, o servo queria voltar com Rebeca para a terra de Hebron. Tem um outro detalhe. No testemunho, no discurso que o servo fez para a família, ele deixou bem claro que o próprio Abraão tinha dito para ele que se a mulher não quisesse ir com ele, ele estaria livre do juramento e ele então poderia voltar a Hebron e estava tudo certo. Então parece que a família se lembrou disso e disse: olha, vamos deixar as coisas na mão de Rebeca.
Se Rebeca não quiser ir, ela não vai. Ele mesmo disse que ela pode tomar essa decisão. Então colocaram isso sobre as mãos de Rebeca. E agora a Rebeca precisa decidir. Ela vai seguir com o servo ao encontro do seu noivo ou ela vai desistir de tudo e vai escolher pela sua família? Ela vai caminhar na direção do noivo que é desconhecido para viver em uma terra estrangeira, no meio de um povo violento como nômade morando em tendas? Ou ela vai optar por ficar com a família, com aquilo que é mais confortável, com aquilo que é familiar, com aquilo que é conhecido, com aquilo que parece ser mais seguro? Qual será a decisão de Rebeca? Versículo 57, a parte final. Sim, quero, respondeu ela. A resposta de Rebeca é clara e objetiva. Ela é extremamente cirúrgica. Ela deixa muito claro de que sim, ela quer ir. Rebeca não fica dando explicações. A resposta de Rebeca me chama muita atenção nesse sentido. Ela não se alonga no discurso, dizendo para a família o porquê ela está tomando essa escolha, porquê ela está decidindo por isso. Ela simplesmente decide. Ela não fica argumentando, ela não fica se justificando, ela não está preocupada em convencer a sua família ou conseguir a aprovação deles em relação à decisão que ela tomou. Ela simplesmente tomou essa decisão, mostrando que ela está definitivamente decidida. E existe uma razão importante para isso. Vamos lembrar de algo. Rebeca ouviu todo o discurso do servo. Ela ouviu toda a história de como ela foi a escolha de Deus para Isaac. Rebeca não está se movendo na direção do seu futuro noivo simplesmente pela expectativa de ter um casamento com alguém que parece interessante. Rebeca está tomando essa decisão porque ela percebeu que essa é a vontade de Deus. Ela acabou de ouvir a história, está recente em sua memória, ouviu da boca desse servo todos os feitos do Senhor, comandando essa história para que o servo chegasse até ela, porque ela é a escolhida para se casar com Isaac. Ou seja, Rebeca ouviu da boca do servo de que ela é a escolha de Deus. Como dizer não para esse Deus? Como dizer não para o Deus que eu ouço histórias a respeito dele desde pequenina? O Deus Criador, o Eterno, o mais poderoso de todos, aquele que fez os céus e a terra, aquele que prometeu algo à minha descendência, aquele que salvou Noé do meio do dilúvio. Ela ouviu todas essas histórias e agora esse Deus havia escolhido a ela para ser esposa de Isaac? Como dizer não diante de tanto amor? Como dizer não para um Deus que a enxergou? Como dizer não para um Deus que tem planos a respeito dela? Quando Rebeca diz sim, eu quero ir, ela não está simplesmente se movendo na direção de Isaac, mas ela está se movendo na direção da vontade de Deus. Quando Rebeca diz sim, eu quero, ela não está dizendo sim só para Isaac, mas sobretudo ela está dizendo sim para o Deus que a escolheu para ser esposa de Isaac. Quase que Rebeca vai ser presa pelas distrações. Quase que Rebeca acaba ficando presa em sua terra pela distração do pedido da sua família. Vamos lembrar que o pedido da família era legítimo, era lícito, não era algo imoral. Eles tinham o direito de fazer este pedido e é completamente compreensível. Mas Rebeca sabia que naquele momento o que Deus queria dela era que ela fosse conhecer o seu noivo. Assim também é na nossa vida. Nós fomos escolhidos por Deus antes da criação do mundo. É o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1. Nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Fomos escolhidos para ser o seu povo antes mesmo dele ter criado todas as coisas. Mas existe um dia em que ele nos dá consciência dessa escolha. Existe um dia em que ele chegou na sua vida, em que ele chegou na minha vida, e ele nos abriu o entendimento e nos deu consciência de que ele havia nos escolhido. E nesse dia ele nos chamou para andar com ele. Nesse dia ele nos chamou para conhecê-lo, não só de ouvir falar, mas de caminhar com ele. Houve um dia em que a consciência veio, como veio para Rebeca.
E diante dessa consciência, a nossa posição, o nosso posicionamento deve ser de sim, eu vou na direção desse Deus. Sim, eu me movimentarei na direção do noivo. Eu quero encontrar o noivo. Eu quero conhecer o noivo por completo e não apenas de ouvir falar. Essa resposta é o que Deus espera de nós quando Ele chega diante de nós e nos revela que nós fomos escolhidos por Ele antes da criação do mundo. Quando a consciência veio, Rebeca se casou com Isaac. O casamento aconteceu, mas logo depois da oficialização do casamento, veio uma proposta de distração. Veio uma proposta aparentemente aceitável, mas que seguraria Rebeca naquela terra quando não era mais para ela estar naquela terra. Assim também acontece conosco. Quando o Senhor nos dá consciência de que somos escolhidos por Ele, quando o Senhor nos chama, então nós dizemos sim e o nosso casamento com Ele é estabelecido, logo depois distrações vão surgir na caminhada. Propostas que querem nos segurar e fazer com que a vontade de Deus não se cumpra na nossa vida vão surgir. E vamos lembrar que a vontade de Deus na nossa vida é que sejamos santos e irrepreensíveis em sua presença. A vontade de Deus é fazer de nós o seu povo, não só de nome, mas por completo. O Senhor deseja que nós não sejamos somente o seu povo pelo nome, mas que nós nos comportemos como de fato povo de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Mas na nossa caminhada, distrações vão aparecer, surgir para nos impedir de alcançar essa vontade, de chegar lá, de sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E muitas vezes essas distrações não serão assustadoras, elas não serão propostas claramente erradas, propostas claramente enganosas, não, na maioria das vezes serão propostas legítimas, propostas lícitas, propostas que parecem não ter nada de errado, mas que não estão colaborando para que a gente caminhe no sentido da vontade do Senhor. Eu quero deixar isso claro para que você entenda, te dando alguns exemplos da nossa vida, do nosso cotidiano, de como isso pode estar acontecendo na sua vida ou na minha vida. Por exemplo, rede social. Rede social não é um pecado, você pode usar as redes sociais. Mas se as redes sociais estão roubando o seu tempo, de forma que você não tem mais controle sobre isso, de forma que você não consegue mais colocar um basta no quanto você usa, no quanto você consome. Se a rede social está te roubando tempo, de forma que você não está conseguindo separar nem sequer 10 minutos para orar, para ler a Bíblia, para se relacionar com o seu Deus, mas fica 1 hora rolando o feed do Instagram, então talvez as redes sociais estão se tornando um sério problema para você. As redes sociais não são um problema em si, mas se ao usá-las você percebe coisas se despertando dentro de você e não são legais, como por exemplo comparação, insatisfação, raiva, ira, descontrole emocional, talvez as redes sociais estejam te fazendo mal. E portanto, você precisa colocar um limite, um basta nessa distração para que você possa continuar se movendo na direção do noivo. Existem também outras situações, vamos falar sobre trabalho. Trabalho é algo digno, o trabalho glorifica a Deus. Quando nós trabalhamos para o bem da nossa família, quando trabalhamos para o bem da sociedade, estamos servindo ao nosso próximo e isso glorifica ao Senhor, isso é bom. Mas se eu trabalho tanto a ponto de não conseguir pôr um limite nesse trabalho, ou porque ele representa o meu potencial, o meu valor, ou porque eu deposito a minha identidade nele, quanto mais eu trabalho, mais eu me sinto útil, e aí eu vou tampando superficialmente o buraco que está no meu coração, então existe um grande problema nisso. Ou existe a outra ponta, se eu não consigo pôr um basta na quantidade de trabalho que eu desempenho diariamente, porque eu penso que se eu fizer isso, o sustento vai me faltar, e aí já era para mim, significa que na minha cabeça ainda é o trabalho que é o meu provedor, e não o meu Deus.
as coisas estão desalinhadas e isso é um problema. E assim a gente pode falar de várias áreas. Cuidar do corpo, da saúde física é algo que agrada ao coração de Deus. Deus nos deu um corpo e é função nossa, é parte da nossa responsabilidade zelarmos pela saúde deste corpo. Isso inclui comer bem dentro do que a gente consegue, isso inclui nos exercitarmos, isso é importante. Mas se a prática de exercícios físicos, se o cuidado com o meu corpo começou a ser o centro da minha vida, de forma que eu quero alcançar um determinado tipo de corpo que a sociedade diz ser o tipo aprovado, de forma que eu me submeto a coisas que eu não deveria estar me submetendo, de forma que isso me afeta tanto, que afeta a minha essência, afeta a minha identidade. Então talvez o cuidado com o corpo já não esteja sendo algo que agrada ao Senhor, já não esteja sendo algo que está te colocando na direção do noivo, mas pode estar sendo uma grande distração na sua vida. Outro exemplo, servir na igreja. É claro que servir na igreja agrada ao coração do Senhor, mas se você faz isso para se sentir útil, ou se você faz isso porque você pensa que isso te aproxima de Deus, que isso te torna mais santo, que isso te torna mais espiritual, simplesmente pelo fato de fazer, então existem coisas bem equivocadas dentro de você, expectativas equivocadas que precisam ser alinhadas à verdade, precisam ser alinhadas ao que a palavra diz. Não existe nenhum problema em viajar, conhecer aquilo que Deus criou, ter prazer nisso e se deleitar nisso. Não existe nenhum problema em viajar e conhecer tudo aquilo que o Senhor criou. Mas se você tem vivido para isso, se os seus recursos financeiros são completamente direcionados para isso, se você trabalha para isso, se você organiza a sua agenda para isso, se a sua vida gira em torno disso, então talvez você esteja vivendo para o seu próprio prazer e o seu prazer se tornou o seu Deus. E isso é muito problemático. Passa todos os seus dias preocupado em tornar a sua vida mais confortável, então talvez o conforto se tornou o seu Deus. Percebe, gente, como viver com Cristo não é tão simples? Não é só sobre pode ou não pode? Mas é mais profundo, exige reflexão, meditação, exige ponderar as situações, exige vida de oração, onde eu levo tudo aos pés do Senhor para Ele sondar o meu coração, investigar o meu coração e me ajudar a entender se o que eu estou fazendo agrada de fato ao coração dele, se a forma como eu estou vivendo de fato está me movendo na direção do noivo ou está sendo apenas uma distração. Viver com Cristo é muito mais profundo e isso é maturidade espiritual. Por aí, gente, a gente poderia dar muitos exemplos. A gente poderia falar sobre a importância de ter uma vida organizada, porque isso é ser zeloso com o tempo que Deus te deu. Mas se você depende tanto da sua agenda ser executada de forma tão certinha, que se ela se desmancha, se você precisa interromper a sua agenda para atender uma pessoa, para amar alguém que Deus colocou na sua frente, e isso te faz perder o chão, então talvez o controle tenha sido um Deus na sua vida, e aí isso é um problema. Em contrapartida, se você é uma pessoa que, eu vivo o dia de hoje, eu não me organizo, eu não me planejo porque eu confio no Senhor, no fundo talvez não seja tanto que você confie no Senhor, mas talvez você esteja sendo preguiçoso, talvez esteja faltando zelo da sua parte para com o tempo que Deus te deu, para com a missão que Ele colocou em suas mãos. Entende? O que eu quero que você compreenda aqui é que, assim como Rebeca, ao longo da nossa vida, da nossa jornada com o Senhor, ao longo da nossa jornada no caminho de encontrar o noivo, situações problemáticas, decisões serão colocadas na nossa frente, no intuito de nos distraírem, com o propósito de nos segurarem em um determinado lugar que Deus não quer mais que a gente esteja. Quando acaba o culto de domingo e você sai feliz, aquele culto maravilhoso, no dia seguinte, na segunda-feira, o que preenche a sua agenda? Os seus dias giram em torno do quê? O que você está buscando todos os dias quando acorda? Diz respeito a essa vida aqui?
ou diz respeito ao Senhor e ao que Ele tem para você na eternidade? Você gira os seus dias em torno de uma vida melhor e mais confortável aqui? Ou você deseja chegar na vontade de Deus, ser santo e irrepreensível em sua presença? Isso muda tudo, isso muda a forma como você enxerga as coisas, isso muda a forma como você enxerga o sofrimento, como você enxerga as dificuldades, como você enxerga os desafios. Uma pessoa que vive em torno do seu próprio prazer, ela vai sempre encarar o sofrimento de uma forma muito mais difícil do que uma pessoa que entendeu que o sofrimento faz parte do lapidar, faz parte do processo de amadurecimento que o Senhor tem para nós. Uma pessoa que gira em torno de ter uma vida mais confortável aqui, ela vai ter muita dificuldade de entender quando Deus diz não para ela dentro de situações difíceis. Entende? Como isso muda a sua visão sobre tudo na sua vida? Então, gente, que assim como Rebeca, nós possamos dizer sim, eu quero andar na direção do meu noivo e, portanto, eu abro mão das distrações, mesmo daquelas que parecem ser inocentes, mesmo daquelas que parecem não ter problema nenhum. Mas se eu ainda estou na antiga terra, se eu ainda não conheci o meu noivo por completo, então eu não posso parar. Eu preciso continuar caminhando para o encontro do meu noivo. Mas Rebeca não parou por aí. Ela não disse só sim, eu quero, mas ela de fato se moveu. Versículo 59. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. Gente, Rebeca então agora está se despedindo de toda a família. E vocês viram que apareceu aqui uma personagem nova, que é a ama de Rebeca. O que é isso? Era muito comum naquela época que as crianças tivessem ama de leite. Era uma mulher que amamentava essas crianças e ela era praticamente uma segunda mãe para essas crianças. Naquela época tinha esse costume de uma pessoa ser uma espécie de segunda mãe e ela passava a pertencer a essa criança por toda a vida. E Rebeca tinha uma ama, e essa ama se chamava Débora. A gente vai ver mais pra frente que o nome dela era Débora. Por isso ela está acompanhando Rebeca na viagem. Rebeca está indo para Canaã e a sua ama vai junto. A gente vai ver que Rebeca também vai levar outras servas. A gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então eles se despedem ali da família. Versículo 60. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Gente, depois que Rebeca se posiciona, eu quero sim, e perceba, ela não se preocupa em receber aprovação, ela não se preocupa em convencer ninguém, ela apenas se posiciona. Quando a gente encontra Cristo, ou melhor, quando Cristo nos encontra, os nossos olhos se abrem, a gente está com Ele, ou está ou não está, não existe meio termo. Ela então diz sim, eu quero, se despede de todo mundo e então recebe a bênção da família. A família aprovou o casamento de Rebeca, eles aceitaram a sua decisão e diante da sua decisão eles vão abençoar Rebeca. E a bênção que eles liberam sobre Rebeca, ela é muito específica, ela é muito interessante, porque ela é muito parecida com a bênção que foi liberada pelo próprio Deus sobre a vida de Abraão no capítulo 22. Lembra quando Abraão vai levar Isaac para ser sacrifício? E aí quando Deus fala para ele parar, que não era para ele sacrificar Isaac, mas quando Deus percebe que Abraão estava disposto a ir até o fim, tamanha a fé e a obediência de Abraão, Deus então abençoa Abraão dizendo isso, que ele teria uma descendência numerosa de milhares e que a sua descendência conquistaria a terra dos inimigos. Então Deus está falando sobre uma descendência numerosa e também sobre um território que pertenceria à sua descendência, a terra de Canaã. E essa mesma bênção está sendo liberada sobre Rebeca. Isso é muito importante, porque ela vai se tornar uma só carne com Isaac, que é o filho de Abraão. Ou seja, que é o herdeiro dessa promessa que Abraão recebeu em Gênesis 22. Então aqui, gente, nós estamos vendo que Rebeca carregava sobre si uma bênção que tinha tudo a ver com a bênção que estava sobre Isaac. O propósito que estava sobre a vida de Rebeca combinava com o propósito que estava sobre a vida de Isaac. E isso é fundamental, porque quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Significa que diante de Deus é como se fôssemos somente uma pessoa. E se nós não estivermos unidos e alinhados nas nossas intenções, no nosso coração
como caminharemos para frente. Entende? Você entenda que a bênção que a família liberou sobre ela é algo que vem do coração de Deus. Uma bênção verdadeira não são palavras jogadas ao vento. Não adianta eu simplesmente dizer algo que eu quero e aí Deus vai ouvir e vai fazer. Uma bênção verdadeira, ela nasce no coração de Deus e Deus coloca na boca do homem para liberar sobre o outro. Então a bênção que Rebeca está recebendo não é só porque a família quis falar isso para ela. Talvez a família tenha escutado histórias sobre Abraão e talvez o servo tenha contado sobre essa bênção para eles. Pode ser. Mas Deus permitiu que eles declarassem isso sobre a vida de Rebeca porque o próprio Deus tinha liberado essa bênção sobre ela. Porque Deus havia escolhido Rebeca para ser esposa de Isaac. Entende? Aqui eu gostaria de falar com vocês a respeito de duas coisas importantes dentro de um casamento. Eu, sinceramente, Giovana, eu não gosto de usar esse texto para falar sobre casamento de forma específica, porque esse texto é uma narrativa, é uma história, ela não é um padrão, sabe? Nem sempre vai ser assim que Deus vai agir quando ele unir pessoas em matrimônio. Então eu não gosto de usar esse texto para isso, porque o propósito desse texto não é casamento em si, não é ditar como um casamento deve funcionar aos olhos de Deus, mas é falar sobre o cumprimento da promessa desse Deus que está levantando homens e mulheres para que lá na frente o Messias nascesse nessa grande nação separada para pertencer ao Senhor. Esse é o propósito principal desse texto. Então eu não gosto de usar ele para falar especificamente sobre casamento. Mas existem algumas coisas aqui que dá pra gente comentar, porque está alinhado sim ao que Deus diz a respeito do casamento no restante de todo o texto bíblico. E duas das coisas que eu gostaria de comentar aqui nesse texto que eu acho precioso é a bênção da família e o alinhamento dos propósitos. Então perceba, Rebeca vai se casar com Isaac e ela não está se casando em rebeldia. Ela não está se casando contrário ao que a família pensa. Ela está se casando com a bênção dos seus pais, com a bênção da sua família. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. O segundo ponto é que Rebeca está se casando com um homem que tem um propósito similar ao dela. Eles carregam o mesmo propósito, a mesma bênção, a mesma palavra está sobre eles. E isso também é importante para que caminhem na mesma direção. É muito difícil quando você se casa com alguém que não tem o Senhor Jesus como o amor da sua vida, que não tem o Senhor Jesus como o seu Deus, que não tem como alvo de vida ser santo e irrepreensível diante de Deus. Isso é muito problemático, vai ter muito choque. Porque como nós estamos falando aqui desde o começo do vídeo, ser cristão não é simples, é uma coisa complexa que muda toda a sua existência. Veja, não é só estar casado oficialmente, mas é também sair da sua terra e deixar para trás tudo aquilo que é familiar, toda a sua parentela, tudo aquilo que é confortável, para ir rumo a algo que a princípio é desconhecido. Então ser cristão é completamente complexo. Quando você se casa com alguém que não professa a mesma fé, isso é muito problemático. Vocês vão entrar em conflito constantemente. E essa problemática vai crescendo quando os filhos vierem, porque aí vocês vão entrar em desacordo na hora de ensinar os filhos. Então, alinhamento de propósito, alinhamento de visão é fundamental. E a Bíblia é muito clara em relação a isso. O Senhor nos adverte para que nós não casemos em julgo desigual. E quanto a isso, gente, eu gostaria de fazer um adendo. Uma pessoa que frequenta a igreja cristã não necessariamente é um cristão. Então tome cuidado. Escolha para ser o seu parceiro de vida alguém que ama a Deus, alguém que é temente, alguém que ama Jesus Cristo, alguém que deseja conhecê-lo mais, alguém que a cada dia quer se parecer mais com ele. Isso sim é um verdadeiro cristão. Alguém que não se contenta em viver em pecado, alguém que deseja mais de Deus. Tenha isso como um critério fundamental na hora de escolher a pessoa com quem você vai dividir a sua vida, com quem você vai ser uma só carne. Então, Rebeca finalmente parte de Padã Arã com toda a sua bagagem, com as suas servas, e ela está indo rumo ao noivo. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas aqui é um paralelo muito legal entre a história de Rebeca e a história de Abraão, o seu sogro. Houve um dia em que Abraão deixou Ur,
Houve um dia em que Abraão deixou Padã Arã e seguiu rumo a uma terra desconhecida, porque ele estava seguindo a Deus, porque ele estava caminhando com esse Deus, porque ele decidiu conhecer a Deus, de caminhar junto, de andar junto, e ele estava andando debaixo de uma promessa. Da mesma forma, Rebeca se move por fé e ela está deixando Padã Arã. Ela está deixando a sua parentela para trás, ela está deixando tudo que lhe é familiar, tudo que lhe é seguro, tudo que lhe parece mais confortável, para seguir a vontade de Deus. E ela está indo debaixo de uma promessa. Agora, a gente vai mudar um pouco o ponto de vista dessa história. Até agora, a gente estava falando sobre tudo o que estava acontecendo em Padã Arã, com a família de Rebeca e esse servo que estava em missão. Mas vamos pensar que durante todo esse tempo, nós temos Abraão lá em Hebrom esperando o retorno desse servo. O que será que estava acontecendo por lá? Versículo 62. Isaac tinha voltado de Beer-Larói, pois habitava no Negueb. Então, gente, olha só, nesse meio tempo, Abraão estava lá esperando o servo, pensando: ai, será que ele conseguiu? Será que ele encontrou uma esposa para o meu filho? E então ele vai receber uma visita muito especial. Ele vai receber uma visita do seu próprio filho Isaac. Sim, Isaac não morava com Abraão naquela época. A gente acabou de descobrir isso lendo o texto. Ele estava morando na região do Negueb, que ficava ali em Canaã, mas era uma outra região. Abraão morava na região de Hebrom. E então Isaac sai da região do Negueb e vai fazer uma visita para o pai lá em Hebrom. Quando ele chega, talvez eles conversaram, né? Então ele foi lá visitar o pai, conversou. Talvez Abraão contou, né? Muito provavelmente Abraão contou para Isaac que tinha mandado buscar uma esposa para ele. Então imagina essa conversa, né? Abraão falando para Isaac: ó, mandei buscar uma esposa para você, porque tem que casar, vamos dar continuidade na promessa, você já tá com 40 anos. E então Abraão está contando para Isaac tudo o que ele tinha falado para o servo. E Isaac está absorvendo tudo aquilo. Como eu falei, Isaac já tinha 40 anos e ainda não tinha casado. Isso, gente, mostra que Isaac acreditava nessa promessa que estava sobre ele e temia esse Deus e esperou o dia do Senhor colocar diante dele a mulher certa para que ele casasse. Ele era um homem rico, o único herdeiro de Abraão, no meio de vários povos ali, de várias mulheres cananeias. Com certeza ele teve oportunidades de casar. Sem falar que Abraão era um homem que se dava muito bem com as pessoas ali, ele tinha um bom relacionamento com esses outros povos e era um homem muito rico. Então, com certeza, outras famílias fizeram propostas para que Abraão casasse seu filho Isaac com as suas filhas. Mas isso não aconteceu, porque Abraão sabia que Isaac não poderia casar com qualquer mulher. E Isaac se submeteu a essa orientação de seu pai, mostrando que ele era um homem que temia ao Deus de Abraão. Então, gente, provavelmente Abraão tinha contado que o servo foi buscar uma esposa para ele. Imagine Isaac ouvindo isso. E então agora ele tem essa informação. Opa, será que o tempo da espera vai finalmente acabar? Vamos ver então agora o versículo 63. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Então Isaac provavelmente tinha esse hábito, ele foi ao campo meditar. Esse meditar aqui seria, ele foi pensar, ele foi refletir, ele estava refletindo, ele estava ponderando, ele estava pensando sobre a vida, talvez orando. Então ele foi ali meditar. Imagine os pensamentos dele, né? Isaac talvez estivesse pensando: ai, será que o servo conseguiu uma esposa para mim? Como será que ela é? Será que ela é bonita? Como será que é o seu comportamento? Será que ela é legal? Será que ela é uma mulher legal? Será que Deus vai aprovar essa escolha do servo? Quando será que eles vão chegar? Já tem um tempo que eles saíram. Será que correu tudo bem com a viagem? Quando será que eles vão chegar? Quando eu vou conhecer a minha esposa? Então Isaac sai para meditar e, ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Então Isaac estava ali pensando, meditando, olhando para o campo. E então ele ergue os olhos e ele vê que se aproximam camelos. E eram 10, lembra? Então ele está vendo bastante camelo e várias pessoas, todos os servos, as servas, e Rebeca também estava ali no grupo. Então ele ergue os olhos e ele avista camelos. Gente, que tempo apropriado, que tempo propício!
Rebeca, ou melhor, toda a caravana, né, o servo chega com Rebeca no momento em que Isaac está meditando no campo. Ele não chega apenas no momento em que Isaac está na casa de Abraão, mas chega no momento em que Isaac decidiu sair para meditar. E então a gente vai ter esse encontro tão especial que a Bíblia deixou registrado para nós. Entende agora a questão do tempo? Você consegue perceber agora a mão de Deus operando através do servo que percebeu que era tempo de ir? Era hora de ir, não podia esperar mais, não era hora de festejar, mas era momento de partir em direção ao noivo? Você entende como Deus estava operando através da vida do servo? Você entende como Deus despertou o coração de Rebeca para a necessidade de se posicionar e ir, porque era tempo de encontrar o noivo? Deus orquestrou tudo para que acontecesse no tempo exato e da forma como Ele havia planejado, de uma forma maravilhosa. Versículo 64. Rebeca ergueu os olhos e viu Isaac. Então, enquanto Isaac ergueu os olhos e viu aquele monte de camelo, Rebeca também ergueu os olhos e viu que tinha um homem ali parado no campo. A Bíblia está nos dizendo que era o próprio Isaac, mas a gente vai perceber que Rebeca ainda não sabe que é Isaac. Então ela vê um homem lá no campo e então ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Percebe? Ela não sabia que era Isaac, ela avista esse homem e a Bíblia diz que quando ela vê esse homem, ela desce do camelo. E gente, essa palavra descer do camelo no original é um termo de rapidez. Não é qualquer descer, mas é um descer apressado, sabe? É um descer apressado. Então, eu acho que ela gostou do que ela viu, né? Porque então ela avista aquele homem e ela então desce apressada do camelo, vai pro servo e... aquele ali é Isaac? Pergunta, porque vai que não fosse, né? Já pensou, ela olha ali para aquele homem, nossa, parece interessante, acho que eu gostei, mas será que é ele, meu marido? E se não for, né? E se for um outro homem estranho? Aí já ia ser quase que um caso de novela aqui, não é, gente? Mas não é uma novela, é a palavra de Deus e é o desenrolar da vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então o servo responde a Rebeca e ele diz: é meu senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: sim, Rebeca, este aí é o seu marido. É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Gente, o véu no Antigo Oriente, aqui nesse contexto, ele era um pedaço de pano que as mulheres usavam para cobrir todo o rosto e o cabelo, deixavam só os olhos expostos. Ele era usado em circunstâncias específicas, como quando as mulheres estavam diante de homens estranhos e quando elas estavam diante da presença do seu noivo, representando essa submissão, esse respeito à figura masculina, em especial à figura do seu marido, né? Esse respeito ao marido. Então, quando Rebeca coloca o véu, em outras palavras, ela está dizendo: sim, ele é o meu marido. Entende? O servo olhou para ela e diz: é o meu senhor. Ela então coloca o véu. Ela está querendo dizer que logo, logo eu estarei diante do meu marido, então eu preciso pôr o véu. Ela está mostrando que ela aceitou ser esposa de Isaac, que ela é esposa de Isaac, que ela se considera esposa de Isaac e que ela continua dizendo sim a Isaac, entende? Então, enquanto o servo estava querendo dizer: ó, sim, Rebeca, este é o seu marido, ela está dizendo: é mesmo, esse é o meu marido. Então, ela coloca o véu no rosto. Versículo 66. Depois, o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Então, o servo chega e ele vai diretamente para Isaac e conta tudo o que aconteceu. Conforme o servo conta tudo o que aconteceu para Isaac, Isaac está percebendo que Deus esteve envolvido em tudo e que, de fato, Rebeca é a escolha de Deus para ele. Há uma preocupação de Isaac em obedecer à vontade de Deus, em viver aquilo que Deus deseja. Então, ele vai ouvir tudo que o servo conta. Existe uma outra coisa importante aqui da gente perceber, é que o servo não vai para Abraão. Ele não vai contar para Abraão como tudo se desenvolveu. Ele vai direto para Isaac, mostrando essa transição de patriarcas. Lembra lá do começo do vídeo que eu falei para você que Abraão está envelhecendo e agora Deus está construindo, levantando uma próxima geração, um próximo casal que vai dar continuidade aos seus planos? Então a gente está vendo exatamente essa transição de autoridade. O servo agora se comunica com Isaac,
porque ele é o próximo patriarca. A gente vai ver que em breve Abraão vai falecer e Isaac vai ocupar o lugar de seu pai. Então, depois que o servo conta tudo para Isaac, Isaac percebe que de fato essa é a vontade de Deus. Vamos então para o versículo 67. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Você deve se lembrar que Sara, esposa de Abraão, já havia falecido. Tinha cerca de 3 anos que ela tinha falecido. Isaac ainda estava passando pelo luto. Isso mostra que ele era bem apegado à sua mãe. Ele estava entristecido ainda com a morte da mãe. E vamos lembrar também que ele não morava mais ali. Então não tinha uma tenda para ele específica, muito provavelmente. Mas tinha a tenda de Sara, que ainda estava montada mesmo após 3 anos da sua morte. Isaac então leva Rebeca para essa tenda e ali eles vão consumar o casamento. Rebeca vai se tornar de fato, oficialmente, completamente esposa de Isaac. A palavra diz que ele então fez dela sua mulher. Eles consumaram o casamento com uma relação íntima que deve acontecer entre marido e mulher, que é a última etapa de um casamento, que é o ato final, o ponto mais alto da intimidade, o auge da intimidade, quando homem e mulher se tornam íntimos a ponto de serem uma só carne, quando eles oficializam essa aliança matrimonial com um pacto de sangue que os conecta como uma só carne. E a Bíblia diz que depois deste momento, Isaac amou Rebeca. E por fim, ele foi consolado pela morte de sua mãe. É ou não é um romance muito, muito, muito lindo, construído, comandado, conduzido pelo próprio Deus? E aqui nós estamos vendo que, mais uma vez, a vontade de Deus se estabeleceu. Nós temos um novo casal de patriarcas. Nós temos um novo casal que foi levantado por Deus. Uma nova geração que vai dar continuidade aos planos do Senhor. Isaac é o próximo na descendência de Abraão. Rebeca é a próxima matriarca. E depois de muitos anos, Deus vai nascer entre os homens. Jesus Cristo, nosso Senhor, vai vir ao mundo e efetuar a vontade de Deus. Deve saber que a figura do casamento ela é muito usada na Bíblia para falar sobre o relacionamento da igreja com Jesus Cristo. Essa é uma figura muito usada pelo texto bíblico, porque o casamento é um apontamento profético desse encontro da igreja com o seu Senhor, desse relacionamento de aliança. Todo aquele que está em Cristo está em aliança com Jesus. Todo aquele que está em Cristo é parte, forma a igreja. E a igreja, segundo a palavra de Deus, é a noiva de Cristo porque está em aliança com Cristo. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Jesus apareceu na sua vida, quando Jesus abriu seus olhos para quem Ele é e você rendeu a sua vida aos seus pés, ali você se casou com Ele. Ali uma aliança foi estabelecida e você se tornou parte do povo dele, você se tornou parte da noiva dele. Existe uma aliança entre vocês. Assim como aconteceu com Rebeca, quando ela estava lá em Padã-Arã e a sua família recebeu o dote do servo. Mas lembra do que eu disse lá? Que eles já eram casados e ainda não eram? Rebeca conhecia Isaac de ouvir falar, mas ainda não o conhecia de ser de fato esposa, de estar de fato em uma relação de marido e mulher. Assim também acontece conosco. Quando Jesus chega na nossa vida, nós somos justificados por Ele. O que isso significa? Significa que quando Deus olha para nós, Ele já não nos vê como injustos, Ele já não nos vê como pecadores, mas Ele nos vê como justos, como pessoas que tiveram a sua dívida diante de Deus perdoadas, porque Jesus nos perdoou. Nós podemos nos arrepender dos nossos erros e receber o perdão do Senhor. E, portanto, diante de Deus, nós já somos justos, mas nós ainda não somos. O que eu quero dizer com isso? Nós somos diante de Deus justos, mas nós ainda temos alguns comportamentos de uma pessoa que não é justa. Deus
já nos considera santos. Deus nos fez santos através de Jesus, mas o nosso comportamento ainda não é o comportamento totalmente de alguém que é de fato santo 100%. O reino de Deus já veio e habita dentro de nós, mas o reino das trevas também existe ainda. Por isso essa ideia do já e ainda não. Para ficar mais claro, vamos pensar no casamento como nós entendemos hoje, nos dias de hoje. Hoje, como funciona um casamento? Vou falar do meu, por exemplo. A gente foi lá, fez uma cerimônia religiosa, ali nós recebemos a bênção dos nossos pais, a bênção do Senhor, ali nós oficializamos nosso casamento assinando um documento enviado pelo cartório, ou seja, nós nos casamos diante da lei dos homens também, então oficialmente nós estávamos casados. Nós saímos dessa cerimônia, consumamos o nosso casamento, só que aí eu te pergunto, eu sou oficialmente esposa, meu marido é oficialmente marido, mas nós ainda não sabemos nos comportar como esposa e ele ainda não sabe se comportar como marido, entende? Nós ainda estamos aprendendo a ser esposa e marido. Porque a gente aprende a ser casado no dia a dia, vivendo a vida de casados. Ainda que legalmente, oficialmente, eu seja a esposa e ele seja meu marido, eu ainda estou aprendendo a ser a esposa dele, ele ainda está aprendendo a ser o meu marido. Eu ainda estou aprendendo a amar a ele, ele ainda está aprendendo a me amar. Assim funciona com a gente diante do nosso Senhor. Quando Jesus nos chama e nós então nos tornamos a noiva dele, nós já somos a noiva, nós já somos povo santo, nós já somos justos diante de Deus, mas ainda estamos aprendendo a viver como justos, ainda estamos aprendendo a viver como santos. E esse processo de aprendizado, ele vai durar toda a nossa vida até que ele venha, até que a gente encontre de fato o noivo por completo. Enquanto o noivo não vem por completo, mas ele já habita dentro de nós, nós estamos aprendendo a amar esse noivo, nós estamos aprendendo a amar a Deus. E nós amamos a Deus vivendo em santidade. Mas quando chegar o dia em que o noivo estará por completo diante de nós, e nós então o conheceremos por completo, nesse dia nós finalmente vamos amar a Ele por completo. Finalmente vamos amar a Deus por completo. Finalmente vamos ser santos e justos por completo. Nós temos um corpo e nós temos uma alma. O nosso espírito é vivo por causa de Jesus, mas a nossa alma ainda está aprendendo a ouvir o espírito. Nem sempre ela ouve. Muitas vezes ela acaba ouvindo os desejos egoístas dela, os desejos enganosos do pecado. Ela ainda está aprendendo. E o nosso corpo, ele ainda é um corpo que adoece, ele ainda é um corpo que se decompõe, ele ainda é um corpo que está em estado de queda, entende? Então nós já temos um espírito vivo, o reino de Deus já habita dentro de nós, nós já somos justos e santos diante do Senhor, mas ainda estamos nos tornando. Ainda falta algo para consumar, ainda há algo para se concretizar dentro desse grande plano que o Senhor tem para nós, entende? E chegará o dia em que o Senhor Jesus voltará. Chegará o dia do grande arrebatamento, quando finalmente a igreja, a noiva, estará face a face com o nosso Senhor. Você pode imaginar isso? Rebeca foi na direção do noivo e chegou o dia. Depois de 2 semanas de viagem, chegou o dia em que ela levantou os olhos e viu Isaac. Chegou esse dia e chegará também o dia em que a noiva subirá nas nuvens e encontrará Jesus Cristo. Nós olharemos para os seus olhos e Ele nos olhará de forma tão pessoal e diante daqueles olhos, conhecendo Jesus por completo, não mais como num espelho, não mais como reflexo, não mais em parte, mas por completo. Nós então teremos o nosso processo de santificação, de novo nascimento consumado. E o que faltava ser restaurado, enfim se restaurará. Não existirá mais a tentação, nós não iremos mais brigar contra os nossos pecados, porque não cederemos mais, não pecaremos mais. Essa angústia já não existirá.
Nós receberemos um novo corpo, corpo de glória, corpo físico mesmo, só que de glória. Um corpo que não adoece, um corpo que não se deteriora, um corpo que não vai passar pela morte. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, porque o processo irá encerrar e nós finalmente seremos a esposa dele por completo. Nós finalmente o conheceremos por completo. Nós finalmente o amaremos por completo. Lembre-se, o dia do arrebatamento chegará e aqueles que estiverem vivos subirão até as nuvens para encontrar o seu amado. E aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão e irão até as nuvens para encontrar o nosso amado. E em um piscar de olhos, nós teremos os nossos corpos transformados e o nosso casamento consumado. E quando o casamento com Jesus for consumado, nós atingiremos o maior nível de intimidade com o nosso Senhor. E assim atingiremos também o maior nível de prazer que só pode ser alcançado em Deus. Ele saciará todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que ainda falta se tornará completo. Ele saciará toda a nossa necessidade física, espiritual, emocional, porque Ele é a fonte de toda a vida, Ele é a fonte de todo o prazer, Ele é tudo que nós necessitamos. E é com essa mentalidade que nós precisamos viver, com esse alvo em mente. Nós não podemos nos distrair. Então, escolha sempre se mover na direção do noivo. Não se contente em conhecer o seu amado apenas de ouvir falar, mas deseje ardentemente conhecê-lo, de andar junto, de viver em intimidade. Deseje ardentemente conhecê-lo por completo. Anseie por esse dia em que os seus olhos se encontrarão com os olhos dele, como uma grande história de amor. E essa é a maior e mais linda história de amor de todos os tempos. Esse é o romance diferenciado que eu disse que tem tudo a ver com você. Eu não sei se você sabia, mas se não sabia, eu estou te dizendo agora. Você está envolvido em uma grande história de amor com o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Prossiga e tenha no coração a esperança de que você vai chegar lá. Porque a Bíblia diz que a garantia de que ressuscitaremos naquele grande dia, a garantia de que estaremos com Ele em glória para toda a eternidade, é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus habita em você, se você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você vai chegar lá. Mesmo se nesse momento você esteja aceitando as distrações e ficando parado em um lugar que não é para você ficar parado, existe perdão para você. Basta que você se arrependa, receba esse perdão e siga rumo a encontrar o seu noivo. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aí nos comentários. Eu quero me mover na direção do noivo. E nós nos encontramos no próximo vídeo.